Olá e bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai mudar um pouco o foco. Sabe aquela tarefa diária meio automática de escovar os dentes? Pois é, nós vamos partir dela para revelar uma crise de saúde global gigantesca que, incrivelmente, costuma ser muito negligenciada. A boca muitas vezes é tratada como se fosse totalmente separada do resto do corpo. Mas, olha, os dados mostram que isso é um erro enorme. Então, vamos mergulhar de cabeça para entender como algo tão corriqueiro esconde um impacto tão vasto. Para guiar a nossa conversa de hoje, a gente vai passar pelos seguintes pontos. Primeiro, uma crise global de saúde. Depois, a biologia da cárie. Em seguida, o papel do açúcar. Aí vamos para protegendo sorrisos infantis e, para fechar, prevenção e política global. Ponto 1. Uma crise global de saúde. Para a gente compreender a verdadeira dimensão desse problema, que muitas vezes acaba totalmente esquecido nos debates sobre saúde pública, precisamos olhar para os números. E que números, viu? 3,7 bilhões. Esse é o total de pessoas afetadas por doenças bucais no mundo todo. É literalmente quase metade do nosso planeta. Isso prova, sem sombra de dúvida, que não se trata de um probleminha isolado. Na verdade, segundo a Organização Mundial da Saúde, a cárie não tratada em dentes permanentes é simplesmente a condição de saúde mais comum em todo o mundo. E o peso financeiro disso? É de cair o queixo. 387 bilhões de dólares americanos. Esse é o gasto direto global por ano destinado exclusivamente a tratar essas doenças. É uma carga financeira absurda para os sistemas de saúde e para a economia como um todo. E detalhe importante, isso sem nem contar as perdas gigantescas de produtividade de pessoas que faltam ao trabalho por causa de dor e que acabam ficando de fora dessa conta. Quando a gente analisa a proporção geral da coisa, as doenças bucais sozinhas engolem quase 5% de todas as despesas diretas com saúde no mundo. É uma fatia muito, mas muito considerável do orçamento global, sendo destinada a condições que, na sua grande maioria, poderiam totalmente ser prevenidas. Ponto 2. A biologia da cárie. Bom, saindo do nível macro da economia global e dando um zoom direto para o nível microscópico, o que exatamente é a cárie dentária biologicamente falando? A definição é simples, mas super destrutiva. Basicamente, é o dano que acontece quando as bactérias que vivem na nossa boca transformam açúcares livres em ácidos. E esses ácidos, de forma bem implacável, começam a atacar e corroer a superfície do dente, enfraquecendo o nosso esmalte. E tudo isso funciona como uma verdadeira reação em cadeia. Olha só como acontece. Passo 1, consumo de açúcar. Passo 2, formação da placa bacteriana. Passo 3, produção de ácido. Quarto passo, a destruição contínua do esmalte. E, finalmente, o passo 5, a cárie em si. Essa escadinha mostra perfeitamente como os nossos hábitos do dia a dia levam a danos irreversíveis se a gente não quebrar esse ciclo, principalmente com a velha e boa escovação e o uso de flúor. Mas e se essa reação em cadeia for simplesmente ignorada? Bom, aí as consequências ficam bem mais sérias. A cárie grave não tratada leva a infecções crônicas, sistêmicas, uma dor absolutamente insuportável e até limitações básicas como não conseguir comer, falar direito ou dormir. Fica super claro que o impacto físico e emocional joga a qualidade de vida lá embaixo. Não é só uma dorzinha de dente. Ponto 3. O papel do açúcar. Sabendo como esse processo destrutivo funciona, fica fácil apontar o principal culpado comportamental de tudo isso, né? A Organização Mundial da Saúde bate o martelo. O consumo de açúcares livres é o fator de risco mais comum para a cárie. E não só isso, é um fator de risco que a cárie compartilha com várias outras doenças crônicas não transmissíveis, tipo obesidade e diabetes. O açúcar não é só um docinho inofensivo no meio da tarde. É um determinante gigantesco de saúde pública e de mercado que precisa urgentemente ser levado a sério. E são as nossas escolhas diárias que definem o placar final da nossa saúde bucal. De um lado do campo, a gente tem o time do bem. Coisas básicas como usar fio dental e comer alimentos nutritivos. Do outro, os grandes vilões. O consumo frequente de doces pegajosos, bebidas açucaradas e o uso de tabaco. O problema é que o ambiente ao nosso redor, cheio de marketing, vive empurrando justamente essas opções que causam mais dano, o que exige da gente uma conscientização redobrada todo santo dia. Ponto 4. Protegendo sorrisos infantis. Quando a gente examina quem é mais vulnerável a esses altos níveis de açúcar e a falta de cuidado, a gente se depara com uma realidade francamente assustadora. Em alguns países da Europa, a extração de dentes cariados sob anestesia geral é, acreditem se quiser, a principal causa de internação hospitalar infantil.
Pensem nisso. É uma falha sistêmica massiva, um fardo cirúrgico e hospitalar enorme que poderia ser totalmente evitado logo no comecinho da vida. Mas calma, felizmente tem como combater isso muito antes da criança parar no hospital. Ferramentas e materiais educativos superlúdicos ajudam muito as famílias a construir hábitos saudáveis desde os primeiros aninhos. É essa base sólida que constrói a prevenção contra a cárie antes mesmo de aparecer a primeira manchinha no dente. E como é essa prevenção na prática? Ela é feita com recursos super acessíveis e diretos. Coisas como folhas de atividades e tabelas de escovação que ajudam a engajar a garotada. Kits gratuitos distribuídos em clínicas e programas comunitários e lições bem simples sobre como usar a escova, o fio dental e a importância do flúor. Além, claro, de ensinar sobre nutrição e a importância de maneirar nos doces. É basicamente armar a sociedade com as ferramentas certas para quebrar esse ciclo de declínio dentário de uma vez por todas. Ponto 5. Prevenção e política global. Para a gente entender de verdade a necessidade de uma prevenção sistêmica, temos que ir além das escolhas individuais e chegar até as mesas onde as políticas governamentais são decididas. O cenário atual não dá para manter, porque os custos são simplesmente insustentáveis. Os gastos com dentista que saem do nosso próprio bolso não são apenas caros. Eles causam uma dificuldade financeira severa, empurrando até 12% das famílias para um buraco ainda mais fundo de pobreza. E como a prevenção e o tratamento básico quase nunca entram na cobertura universal de saúde, quem sofre mais são justamente as populações mais vulneráveis. Para bater de frente com um problema de saúde pública desse tamanho, a Organização Mundial da Saúde sugere algumas macro-soluções bem robustas. A gente está falando de coisas como colocar alertas claros na parte da frente das embalagens de comida, aplicar impostos sobre bebidas adoçadas com açúcar, criar políticas públicas rigorosas para compras de alimentos para reduzir o consumo coletivo e também integrar de verdade os cuidados bucais na atenção primária à saúde. É um pacote técnico completinho, baseado em ciência, para gerar impacto no mundo real. E olha, parece que as engrenagens internacionais finalmente começaram a rodar para valer. Tudo começou com uma resolução histórica lá na Assembleia Mundial da Saúde em 2021. De lá, a coisa avançou sistematicamente para uma estratégia global em 2022, um plano de ação em 2023, culminando na forte declaração de Bangkok, agora em 2024. A gente percebe que tem um movimento real ganhando tração para afirmar de uma vez por todas que não existe saúde humana plena sem saúde bucal. E para fechar nossa análise de hoje, fica aqui uma reflexão essencial para todos nós. Se a saúde bucal afeta literalmente tudo, desde o desenvolvimento e o sono de uma criança até a estabilidade de toda a economia global, será que a nossa sociedade a valoriza de verdade como um direito humano fundamental? Ou a gente vai continuar tratando isso como um mero privilégio estético, um luxo que poucos podem pagar? Bom, o aprendizado continua e entender esses fatos é o primeiro grande passo para qualquer mudança sistêmica real. Até a próxima!